Paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui. Claro que nós queríamos estar no templo, na igreja, mas Deus sabe de todas as coisas, nós continuamos em oração. E eu venho através deste vídeo falar sobre a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, né? Que é com o tema O Colapso de uma Igreja. Sei que este tema é impactante, nós precisaríamos de um bom tempo, né, para nós falarmos sobre este tema. Hoje nós vivenciamos um colapso no mundo, né? A nação clama por misericórdia no que nós estamos vivendo nessa época de pandemia. E agora nós estaremos falando sobre o colapso de uma igreja. É um assunto que ele não é um assunto... já é um assunto bastante conhecido, não é novidade para ninguém, mas o Senhor, ele usou de grande misericórdia os comentaristas da nossa revista para estar falando aos nossos corações. Então, nós estaremos pautados na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, claro, na Palavra de Deus. E os irmãos que quiserem aprofundar mais e fazer segmento, porque aqui vai ser só um breve resumo, a nossa leitura principal está em 1 Coríntios, então os irmãos podem ficar à vontade. Esses slides é somente para nos dar um apoio em questão dos versículos, porque aqui a gente precisa ganhar tempo, né? Então, o colapso de uma igreja, o que seria essa questão do colapso, né? É um desfalecimento da igreja e, infelizmente, é um assunto bastante abordado e que as igrejas cada vez mais vêm se ruindo. E a igreja é uma estrutura que não é para ser desfeita, né? Mas por que vem nessa ruína toda? Porque o inimigo cada vez mais quer derrubar a igreja. Cada vez mais ele tem usado algumas estratégias para derrubar essa igreja. Então nós precisamos sim falar mais, abordar mais sobre este assunto, colocar às claras quais são essas estratégias do inimigo, para a gente entender quando que essa igreja pode entrar em colapso, né? E antes de nós entrarmos propriamente dito nos itens, nós precisamos saber quando que essa igreja entra em colapso. E o primeiro item é a perda da sua identidade, né? São algumas características da verdadeira igreja cristã. Perda da sua identidade. Por quê? As características dela são a igreja divina, e aí eu trago a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 24, que nos diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então aqui a gente traz essa imagem que a igreja é o corpo de Cristo, né? E esse corpo de Cristo, ele tem sido cada vez mais afrontado pelo inimigo, que o inimigo quer derrubar isso, o inimigo não quer que isso se prevaleça, né? Então a gente vê que algumas das características, a gente vai ver brevemente, são características da verdadeira igreja cristã. Próxima característica é que ela é espiritual, né? E aí a gente traz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós percebemos que essas verdadeiras características das igrejas cristãs, elas são pautadas conforme a palavra de Deus, que nos trazem versículos que nos reforçam em questão dessas verdadeiras características. Cristo é a pedra principal da igreja. Então, quando a gente fala que ela é espiritual, nós precisamos entender que Cristo sempre vai ser a pedra principal da igreja. Nós estaremos falando mais à frente sobre essa questão. Ela é santa, né? Uma característica. Então, a gente vê em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. E aí, em questão da santidade, nós trazemos essa imagem, que é uma aliança escrita santidade. E aí, nós nos remetemos ao pensamento onde diz lá em Mateus capítulo 5, o versículo 13, nós somos sal e luz, né? Então nós precisamos ser sal e luz dessa terra, porque nós precisamos procurar sempre a santidade. Ser santo 100%, só Jesus, né? Jesus, ele foi e é santo. Então nós precisamos entender que a igreja, com essa santidade, nós precisamos ser luz onde nós formos e sal da terra. Nós não podemos nos esquecer dessa passagem bíblica que reforça para nós como cristão aonde nós formos. Outra característica, ela é poderosa. E aí eu achei interessante esse versículo que é em Lucas capítulo 10, versículo 19, que diz:
Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Aqui a gente vê uma mão, né? Onde mostra eu ou você, e pisando sobre o inimigo, mas com o Espírito Santo, Jesus e Deus sempre ali nos protegendo e nos guardando. E é isso que ele nos faz. Nós somos, estamos para poder, temos toda essa autoridade para pisar em serpentes. Nós somos filhos de Deus e nós precisamos dessa autonomia, sim, porque hoje em dia a gente se vê muito falar dessa deturpação da igreja, a moral e imoralidade que vem se trazendo para a igreja, né? Então nós somos e precisamos estar cada vez mais impondo neste mundo que a gente vem acontecendo tantas coisas ruins. E ela também é insubstituível, né? E aí vem aquele versículo que vós maridos amais as mulheres, assim como Cristo amou a igreja, mostrando como que é em relação a essa insubstituição e essa divindade que é a igreja. Visto essas características, a gente permanece com a mesma indagação. Uma igreja entra em colapso quando? E aí nós entramos para o segundo tópico. Transige da sua doutrina. A doutrina da igreja é a palavra de Deus. Não é a igreja que tem que definir, se autodefinir. A palavra de Deus é que tem que definir a igreja. E aqui na nossa revista nos traz um parágrafo bem interessante, eu queria compartilhar com os irmãos, que diz assim: por isso, as escrituras nunca podem ficar de fora da centralidade do culto e da igreja, seja através da pregação, do louvor, do testemunho ou do ensino sistemático. O certo é que uma igreja colapsará quando ignorar ou substituir tais coisas o lugar da doutrina na sua relevância. Porque hoje em dia, infelizmente, várias igrejas têm substituído isso. Tem satisfazido um ego, escolhido umas gritarias ou outras formas para poder satisfazer o ego. Mas esquecem, procuram tanto, estão tanto centrados nas bênçãos que esquece na parte da solidariedade, esquece da parte do que o verdadeiro papel da igreja, né? Então a gente percebe que quando ela vai entrar em colapso, porque ela vai transigir ou ela se define. E sendo que a doutrina, a palavra de Deus é que tem que regir em questão da nossa igreja. E aqui eu trago alguns versículos que diz, atente bem para a sua vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. E aí nós vemos também que trazemos outro versículo que nos diz, permanecendo na doutrina do Senhor. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, nós percebemos o tanto que é importante a igreja ser pautada na palavra do Senhor. Estar sempre buscando conhecer mais a palavra do Senhor. E é um aprendizado contínuo. Nós louvamos a Deus que na nossa igreja nós temos aprendido palavra, né? Deus tem usado grandes homens para poder estar transmitindo para nós palavra do Senhor. E aqui a gente vem em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então o Senhor ele peça para que nós estejamos preparados. A igreja também pode entrar em colapso pela falha na sua espiritualidade. A igreja ela necessita de uma espiritualidade sadia e equilibrada, né? E para que essa espiritualidade seja sadia e equilibrada, nós precisamos estar em constante jejum e oração. E aí a palavra de Deus nos traz quanto à oração. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E aí o famoso versículo nós trazemos também em Tessalonicenses que diz: orai sem cessar. Nós precisamos orar, nós precisamos estar em constante vigilância, orar por todas as igrejas e pelo que o inimigo tem tentado fazer com as igrejas. Mas também a igreja pode entrar em colapso quando ela negocia a sua ética. E aí, nós já mencionamos sobre isso. Os padrões da igreja, eles são
estabelecidos na palavra. E aí eu quero compartilhar com os irmãos novamente uma parte aqui da revista que nos traz sobre isso, em relação da negociação da ética. Aqui nos diz o seguinte: quando uma igreja deixa de se opor ao pecado e passa a tolerá-lo, amenizando suas consequências na vida das pessoas com vistas a aumentar seus membros e lucros, ou quando na igreja não há mais diferença entre verdade e mentira, então essa igreja ruiu. Irmãos, nós precisamos andar no fluxo contrário, não no fluxo do mundo, o que hoje eles querem impor em relação à igreja. Nós, como igreja, nós precisamos andar ao contrário, porque a partir do momento, igual está aqui na nossa revista nos mencionando, que a partir do momento em que a igreja ela deixa de opor ao pecado, né, e passa a tolerá-lo, isso é grande o índice em relação de uma ruína. E aí nós trazemos aqui também 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Então, Deus ele é maravilhoso, ele já nos diz para que nós possamos viver sem prejudicar ninguém, principalmente a igreja. E aí, nós entramos em um tópico, sem menosprezar os demais, os anteriores, né? Uma igreja pode entrar em colapso quando fragmenta sua unidade. Por que que este item é importante? Porque, infelizmente, hoje, mesmo você estando na igreja, você se sente sozinho. Nós, atualmente, nunca fomos tão amedrontados com a separação. Hoje, mesmo você estando dentro de uma entidade religiosa, você pode se sentir sozinho. É o famoso as panelinhas, os grupinhos, é o julgar o irmão, é não entender o irmão. E, infelizmente, isso gera o individualismo. É o eu, somente o eu. E o inimigo hoje, ele já não está importando se a igreja está contra o mundo ou se o mundo está contra a igreja. Hoje é a igreja contra a igreja, infelizmente. Então ele faz com que, de uma maneira, porque ele precisa de poucas brechas, mas para que as pessoas se sintam inferiores ou se sintam sozinhas, mesmo em meio à multidão. Então, infelizmente, esse individualismo, o eu, tem muito acontecido nos nossos tempos atuais. E aí, a palavra de Deus, o Senhor nos traz uma orientação sobre isso, que diz em Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, nós precisamos andar em união, mas em uma união onde todos se sintam participativos, e não o egoísmo, e não o eu, né? Aquele individualismo onde precisa dar atenção somente para mim. Não. O centro de tudo é o Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos estar em união para que nós evitemos, né, que essa igreja possa vir a um colapso. Pode também entrar em colapso quando perde a prioridade missionária, né? A igreja tem duas vertentes. Ela tem a missão interior, que é responsabilidade pelos membros, e o pastoreio, né, é responsável pelos membros. E também tem a outra vertente, que é do lado de fora, que é o quê? A missão. Então, essa igreja pode entrar em colapso se perder a prioridade missionária. Nós precisamos se preocupar com aqueles que estão lá fora. Muitas das vezes a gente acha que é só em questão de financeiro, mas não. Nós precisamos orar, estar ajudando. Tem outras formas de ser missionário, mas isso depende de mim e depende de você. Então, a igreja em si, além do que é feito pelos pastores, pela preocupação dos membros, nós também precisamos preocupar com as pessoas que estão lá fora. E aí eu queria só ressaltar que a igreja não é feita somente pelo pastor, pelos presbíteros, não. A igreja é feita por mim e por você. Nós precisamos, num conjunto como um todo, alcançar o objetivo, que são almas para Cristo. Então, se tratando em relação de missão, trago uma frase, ó. Missões nasceu no coração de Deus, mas quem realiza este projeto é você. Então, faça missões, indo, orando e contribuindo. Existem várias formas para a gente poder
para que esse objetivo seja alcançado. E aí eu trago o João capítulo 4, versículo 35. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejavam para a ceifa. Então, nós precisamos nos despertar. A palavra certa é um despertar, por quê? Precisamos sim preocupar, porque a igreja pode se entrar em colapso se perder essa essência da missão, de preocupar com o próximo que está, com o irmão que não está dentro do templo, né? Mas está fora do templo. Também, aqui traz uma frase que eu achei interessante. Uma andorinha só não faz verão, mas um missionário só, ele faz missão. Então, precisa partir de nós. Nós precisamos ter esta iniciativa e estar sempre procurando alcançar almas. E aí a gente vai entrando mais já pro final da nossa lição e traz o item quando a igreja pode entrar em colapso quando perde a esperança do arrebatamento. Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com as bênçãos, com as prosperidades, mas esquecem da ida para o céu, né? Que Jesus está prestes a voltar para nos buscar. E infelizmente, irmãos, a sensação que a gente tem é como se o céu fosse aqui na terra. E misericórdia, né? Nós precisamos cada vez mais estar atentos porque o arrebatamento está próximo. Parece até brincadeira a gente falar isso, mas o Senhor pode vir a qualquer momento. E uma igreja, ela pode entrar em colapso se perder a esperança do arrebatamento. E aí a Bíblia nos traz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça. Nós precisamos ficar atentos, porque a palavra de Deus nos traz vários acontecimentos e nos traz coisas que nós vivenciamos hoje. E a gente, muitas das vezes, nos pegamos falando assim, é o fim dos tempos. Né? Tá acontecendo muitas coisas, é o fim dos tempos. Mas nós precisamos estar atentos, porque o arrebatamento, ele está próximo e ele pode ser a qualquer segundo, nós não sabemos. E aí, já em relação desse colapso, de várias itens que nós verificamos nessa aula, é de grande valia, essa aula é maravilhosa. Os irmãos que tiverem a revista, puderem dar uma olhada, uma aprofundada mais, a gente percebe o quanto as armadilhas do inimigo vêm à tona todos os dias e que eu e você nós precisamos ficar atentos para em conjunto nós conseguirmos para que essa igreja não entre em colapso. E aí, como conclusão, eu queria trazer um versículo que nos diz, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. E aí, o que me traz à memória é em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo tem sido o maior adversário da igreja. Então, eu queria, neste momento, agradecer os irmãos, né, e lembrá-los de uma frase e uma que está por vir, e que eu vou colocar no próximo slide, mas que nós possamos sempre estar buscando melhorias como nós, pessoas, e também para que as igrejas não entrem em colapso, principalmente a nossa igreja, porque nós precisamos fazer uma reflexão. Nós temos uma igreja onde nós frequentamos e de repente vários itens que foram passados, de repente a nossa igreja está sim se enquadrando em alguns, e o que eu e você temos feito para que isso tenha uma melhoria, né? Então eu quero deixar para os irmãos, que em breve Jesus, ele voltará. Ele voltará e ele vem para buscar a sua igreja. E eu quero, nesse momento, levar um pensamento em oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade e para que Deus permita que eu e você possamos fazer a diferença, para que esse colapso não ocorra nas igrejas e que o inimigo seja caído por terra. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por esta oportunidade de estar aqui aprendendo da tua palavra. Senhor, que através da minha vida e da vida dos meus irmãos, que nós possamos retirar essas igrejas de colapso. Pai, o inimigo tem tentado, Jesus, derrubar todos nós,
mas a misericórdia do Senhor nos alcança, que o Senhor venha estar nos dando estratégia, que o Senhor venha estar nos dando sabedoria, para que em união nós possamos vencer o inimigo. E para que a nossa igreja seja sempre firme, Pai, inabalável, e que ela fique firme, porque nós precisamos, Jesus, alcançar o nosso objetivo, que é chegar até as mansões celestiais. Muito obrigada, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês.